Hoje tem Flamengo e Santos, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje é a 33ª rodada. Eu ia usar na área pré-jogo, vou trazer para você todas as informações de mais uma rodada do Brasileirão. Hoje é jogão no Maracanã, mais uma vez, Maracanã lotado, é a 33ª rodada do Brasileiro. Hoje, 6h30 da noite, Flamengo e Santos se encaram. Lembrando, transmissão na TV é apenas no Premiere, em sistema de pay-per-view, tá? Vamos falar agora a respeito de como vem as duas equipes para essa partida. O Flamengo vem do empate em 2-2 na Vila contra a equipe do São Paulo, na última quarta-feira. Um empate que veio muito graças à expulsão imbecil, à expulsão idiota do Gonzalo Plata, que não joga essa partida de hoje, tá? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas do jeito que tá a situação, acho que até é melhor. Palmeiras tem 68 pontos, o Flamengo tem 65 pontos, diferença de 3 pontos ali na tabela. O Palmeiras tem 2 vitórias a mais que o time rubro-negro e isso pode fazer diferença no final do campeonato. E Felipe Luiz terá aí alguns desfalques além do Plata. Daqui a pouco a gente fala mais. O Santos terá a maior novidade, o retorno de Neymar. Neymar que não jogou na última quinta-feira, porque o estádio do Palmeiras ele é gramado sintético, isso poderia prejudicar a parte física dele. Derrota por 2-0 no jogo de quinta-feira contra o Palmeiras, botou o Santos no Z4 e a pressão fica cada vez lá para o time comandado pelo Juan Pablo Vojvoda. Tá um ponto ali atrás da equipe do Vitória, que é o primeiro time fora da zona. Ainda agora para as prováveis escalações. O Felipe Luiz, ele terá ali o retorno do Bruno Henrique após cumprir suspensão na última partida. Léo Ortiz, Pedro e Jorginho ainda estão no departamento médico, ainda estão sendo reavaliados. Então a provável escalação é Rossi no gol, Varela, Emerson Royal na lateral direita, Danilo e Léo Pereira na dupla de zaga, com Alexandre na lateral esquerda, meio de campo com Pulgar, Sal e Arrascaeta na frente, Samuelino na esquerda, Carrascal na direita e Bruno Henrique centralizado. Alan, Arrascaeta, Danilo, Everton Araújo, Jorginho, Léo Pereira e Luiz Araújo, 7 jogadores pensados que o Flamengo tem. Já o Pablo Vojvoda terá o retorno do Neymar, como a gente já falou, e também Luan Pérez, que cumpriu suspensão na rodada passada, está de volta. Vitor Hugo vai ser desfalque, assim como o Mike. O Mike cumpre suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo no jogo passado. Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius e Souza nas laterais, Adonis Frias e Luan Pérez com a dupla de zaga, Williarão, João Schmidt e Zé Rafael no meio, na frente Álvaro Barreal, Neymar ou Lautaro Dias e Guilherme Amado ou Robinho Júnior. Gabriel Brazão, Adonis Frias, João Basso, Luizão, Igor Vinícius, Escobar, Barreal e Lautaro Dias são os pendurados. A arbitragem hoje é composta pelo Candango Gustavo Pereira Sampaio, assistido por Rafael da Silva Alves, da Federação Gaúcha, e Thiago Americano Labes, da Federação Catarinense. O árbitro é Paulo Roberto Alves Júnior, da Federação do Paraná, e o VAR a cargo de Rodolfo Toschi Marques, da Federação Paranaense, e assistente do VAR é André da Silva Bittencourt, do Rio Grande do Sul. Bom, uma notícia muito legal que a gente teve ontem, que foi divulgada pelo Flamengo, que a Arrascaeta renova com o clube, terá contrato válido até 2028, e se ele cumprir metas contratuais, ele terá um contrato estendido para 2029, ou seja, ele pode completar 10 anos, uma década com a camisa rubro-negra, se tornando, a passos largos de se tornar cada vez mais ídolo, e com muita razão, porque o cara tá jogando muito, sempre contribuiu com o Flamengo, e não é diferente. 35 milhões de euros é a multa rescisória para um jogador de 31 anos, é um valor espetacular, porque são poucos jogadores que têm um valor muito forte de mercado com essa idade que ele tem, no momento 31 anos. E é isso, gente. É isso, então, basicamente, com a Arrascaeta. O Flamengo em 2020, nesse período que a gente está atualmente, nesse mesmo período, ele tinha uma diferença em relação ao líder de 3 pontos, e ele conseguiu superar essa diferença e foi campeão brasileiro, né? Só que a gente tem um porém. Hoje o Palmeiras tem um aproveitamento bem superior em relação ao Internacional, que era o líder em 2020. O Palmeiras tem 68 pontos, como a gente falou. O Inter na época tinha 62, o Flamengo tem 58. Tinha 58 na época. Nos 7 jogos finais, o Flamengo venceu 5 deles, empatou 1 e perdeu a última rodada para a equipe do São Paulo. Perdeu por 2-1. Só que o Inter tinha empatado na última rodada em 0-0 com o Corinthians e o Flamengo foi campeão. Se repetir esse aproveitamento de quase 81%, o time do Felipe Luiz poderá atingir 82 pontos, o que hoje em dia é uma pontuação muito boa, uma pontuação suficiente para ser campeão em alguns dos casos. Só que a disputa, né, com o Palmeiras vai ser bastante acirrada. São 5 jogos decisivos que o Flamengo vai ter antes da decisão da Libertadores
em Lima. Além desse jogo contra o Santos hoje, a gente ainda vai pegar Sport, Fluminense, Bragantino e Atlético Mineiro. Lembrando, Sport no dia 15, né, na data FIFA. Fluminense dia 19 no Maracanã. Fluminense vai ser o mandante. Red Bull Bragantino dia 22 no Maracanã. Atlético Mineiro dia 25 na Arena MRV. Aí depois do jogo contra o Palmeiras tem mais 2 jogos contra o Ceará dia 3 de dezembro no Maracanã. E o último jogo dia 7 contra o Mirassol em Mirassol. Tá? São 6 jogos em 20 dias. Viu? Uma maratona muito importante para o Mengão. A 33ª rodada do Brasileirão começou ontem. E o Galo venceu de virada o Sport por 4-2 ali do Retiro ontem. O Sport, né, pode ser rebaixado hoje, dependendo dos resultados de Vitória, Botafogo, de Flamengo e Santos. O Juventude venceu de virada o Vasco ontem 3-1 em São Januário. O Juventude está vivo na luta pela permanência na primeira divisão do ano que vem. O Internacional estava vencendo o jogo no Beira-Rio ontem até os acréscimos, quando o Bahia empatou em 2-2. O Inter está querendo entrar no pagode ali da briga contra o rebaixamento. E o Bragantino meteu 1-0 no São Paulo na Vila Belmiro, com o John de pênalti, o Bragantino ficando mais tranquilo. Hoje às 4 da tarde, rodada tripla, Corinthians e Ceará na Neoquímica Arena, Cruzeiro e Fluminense no Mineirão e Vitória e Botafogo no Barradão. Lembrando, ontem Inter de Bahia foi o jogo da Record. 3 jogos na Globo, Corinthians e Ceará para São Paulo, Ceará e parte da rede. Cruzeiro e Fluminense para Minas Gerais, Rio de Janeiro e parte da rede. E Vitória e Botafogo apenas para a TV Bahia, isso em TV aberta. Vitória e Botafogo vai ser transmitido para todo o Brasil por meio do YouTube da GETV. 6h30 tem o nosso jogo, Flamengo e Santos, e às 8h30 tem 2 jogos, Mirassol e Palmeiras no Maião e Fortaleza e Grêmio no Castelão. Deixar o Flamengo e Santos por último agora na hora dos palpites. Começamos com o Corinthians e Ceará. Duelo direto, Ceará vencendo hoje, vai a 42 pontos e fica mais tranquilo, se afasta ali de vez a luta contra o rebaixamento e entra na luta ali pelo G8 para garantir vaga na Libertadores. O Corinthians vencendo igual aos 45 do São Paulo. Eu vou apostar sinceramente na vitória do Timão, 2-1. Cruzeiro e Fluminense, Cruzeiro querendo continuar vivo na luta pelo título brasileiro. O Fluminense do Zubeldia, o Fluminense tem vencido vários jogos ali com o comando do Zubeldia como mandante no Maracanã, mas como visitante tem perdido pontos. Eu acho que essa tônica vai se repetir. O Cruzeiro vence hoje por 3-0, vai 3-0 pro Cruzeiro. Já o Vitória e Botafogo, o Botafogo vem com muita moral, com a moral elevada depois de ter vencido o clássico na quarta-feira passada contra a equipe do Vasco por 3-0 no Newton Santos. O Vitória venceu a equipe do Inter, né? E tá ali em 16º. Eu vou na vitória do Leão. Vai ser 1-0 pro Vitória. Mirassol e Palmeiras. Mirassol que ainda não perdeu como mandante, nunca perdeu no Campeonato Brasileiro como, né, no Maião. O Palmeiras contra times do G6 tem desperdiçado pontos e eu acho que não vai ser diferente. 2-1 pro Mirassol hoje. Fortaleza e Grêmio, Fortaleza se vencer vai a 32 pontos e aí a briga para sair do Z4 pega fogo e aí o Grêmio pode entrar nesse pagode. Vou num 2-0 pro Lion. E Flamengo e Santos. Se o Flamengo jogar 10% do que sabe, vence e vence bem. Tem que ser uma postura muito diferente do que foi no primeiro turno, porque no primeiro turno o time do Flamengo, ao invés de jogar bola, ao invés de jogar para vencer, ficou muito na bajulação em relação ao Neymar. Ficou ali, pô, abraços, fotos, não sei o que, uma bajulação ridícula. E agora no segundo turno tem que ser muito diferente a postura. O Gato tem que chegar junto, a marcação tem que ser cerrada toda vez que o Neymar tocar na bola, a torcida tem que vaiar ele toda vez que ele dominar, que ele fazer alguma jogada. A pressão tem que vir em cima dele, incentivo moral para a equipe do Mengão. Então eu acho que vai ser 2-0 Mengão, um do Lino e um do Arrascaeta, tá? E é isso então, você que esteve aqui no YouTube, no IASFC, dá o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe com os amigos. Me siga nas redes sociais que está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Se você quiser apoiar financeiramente, entre no apoia.se/Fernandes. E você que esteve aqui no Insta, Fernandes10 com 2S, Fernandes narrador e @Rede Fla Brasil, segue a gente. Curta, comente, compartilhe, pelo amor de Deus, ajude o jovem jornalista a trilhar o seu caminho na profissão. É isso que eu tenho pedido todos os vídeos, que muitos dos vídeos do Iazão na área, no Instagram, não tem sido entregues, a plataforma não entrega os nossos conteúdos, mesmo pro pessoal que me segue. Então, por favor, engajem, ajude a chegar em mais gente, por favor, pelo amor de Deus. Eu faço um conteúdo muito legal, um conteúdo muito bacana, mas o retorno não tem sido esperado. Então vamos ajudar, vamos engajar, ainda mais que a gente está na reta decisiva. Eu quero um engajamento muito forte.
E é isso então. Até mais tarde, com muito mais Ianzão na área. Saudações rubro-negras.